Boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro. Estou gravando esse vídeo para falar sobre o feminismo. Feminismo é um problema dos dias de hoje, assim como o machismo é outro problema também. Ambos são péssimos, tanto o feminismo como o machismo. Nenhum deles são bons. Mas o feminismo, ele tem muito mais poder que o machismo. Não que as mulheres não sejam importantes. Elas são importantíssimas. Só que o problema é que a mulher tem um lugar especial na criação de Deus, mas ela está assumindo, querendo um lugar que não é o lugar da mulher. A mulher não foi criada para assumir o lugar do homem, para estar no lugar do homem. Ela foi criada como uma auxiliadora, uma ajudadora do homem. Isso é segundo a Bíblia. Ela não pode querer estar no lugar do homem, competir com o homem. Com certeza, homem e mulher são diferentes, eles não são iguais. Existe uma diferença. Agora, nenhum dos dois é melhor ou pior. E Deus criou o homem e a mulher, cada um com um objetivo. Com certeza absoluta, tudo que um homem faz, é claro que a mulher é capaz de fazer. Às vezes até com mais competência. Mas Deus não criou a mulher para ela competir com o homem, tirar o lugar do homem. Ela foi criada para ser uma auxiliar do homem. E isso não é machismo. Machismo é uma coisa que não funciona, é péssimo também. Isso é uma questão da Bíblia, da criação de Deus, quem segue os princípios de Deus. A mulher, ela foi criada para ajudar o homem. E não é, que nem eu falei, não é questão de machismo, é questão de patriarcado. Por quê? Porque Deus criou primeiro o Adão, o homem. Então, e o homem, Jesus, é o cabeça do homem. O homem deve ser fiel a Jesus. Jesus é fiel a Deus. E a mulher, ela foi criada do homem, ela deve ser fiel ao homem. A salvação da mulher não está nela, a salvação dela está no seu marido, no homem. E a salvação do homem está em Jesus Cristo. Esse é o princípio bíblico. O princípio da Bíblia é o homem em primeiro lugar, é o sistema patriarcal. E a mulher é uma auxiliadora do homem, assim como Eva foi criada para auxiliar o homem. E também, é claro, para gerar a vida. O homem e a mulher formam um casal que dão origem aos filhos. E os filhos do casal devem ser fiéis, submissos aos pais. É isso o que a Bíblia, o que Deus espera da humanidade. Só que o que acontece hoje, o que os homens querem é diferente do que Deus quer para o homem. A mídia hoje distorceu tudo e a mídia coloca na mente das pessoas ideias contrárias a Deus. A mídia, todas elas, nenhuma delas tem alguma referência na Bíblia. Eles simplesmente fazem tudo ao contrário da Bíblia.
Então, o que eu estou falando aqui não é para as mulheres feministas, é para as mulheres que querem seguir a Bíblia, ser fiéis a Deus, ao Criador. E os planos de Deus para as mulheres é diferente do plano que a mídia, a sociedade hoje está colocando para as mulheres. Eu não sou nem um pouco machista, muito pelo contrário, eu admiro as mulheres. Só que eu acho que elas não têm que competir e tirar o lugar do homem. O cabeça da família é o homem, segundo a Bíblia. E é claro, existem homens que não prestam, mas esses homens, com certeza, eles não seguem a Bíblia. Se você tiver um pai de família que não presta, é porque ele não segue a Bíblia. Mas se você tiver um homem de bem, um homem de caráter correto, você vai ver que ele é o cabeça da família. E a família assim é bem estruturada. Com um homem temente a Deus, não tem problema nenhum. A família funciona bem. E tudo isso é manipulado e pensado pelas elites que governam o mundo. O objetivo é destruir as famílias. Esse feminismo que hoje é muito forte na mídia é para começar a desestruturar as famílias. Acredito que quem tiver bom senso vai concordar comigo. E isso poucas pessoas estão se dando conta disso. O mundo, elas não têm tempo para parar, estudar e analisar, e vão seguindo a vida e não vão se dando conta do que está acontecendo. Eu analisei, estudei o assunto e cheguei a essa conclusão. E esse vídeo é para fazer um alerta, para abrir os olhos das pessoas, principalmente das mulheres. Nos anos 20, 30, as coisas, o mundo era, entre aspas, melhor, porque a família era bem constituída. Os papéis do homem e da mulher seguiam o padrão bíblico. E o mundo era melhor. As pessoas viviam melhor. Hoje, depois que o homem começou as mídias, foi inventado a televisão, a sociedade começou a, entre aspas, piorar, na minha opinião. Na opinião de quem conhece a Bíblia, a vontade de Deus para o homem, vai concordar comigo. O mundo, ele era melhor no sentido de moralidade, de caráter, dos valores humanos. É nesse sentido que eu quero falar. Com certeza, a tecnologia para algumas coisas ela é melhor, mas se você analisar no fundo, tudo isso piorou a humanidade. A invenção das mídias, do rádio, começou com o rádio. O rádio começou a piorar a humanidade. E a televisão, então, tomou conta, simplesmente mudou todos os valores da sociedade, transformou a sociedade. E o golpe final foi a entrada a informática, né? E com a informática veio a internet, os robôs
a humanidade está cada vez pior. Não sei se vocês entendam, não para quem entender, vai concordar comigo. Nós estamos muito pior do que há 50 anos atrás, em todos os sentidos. Não estou falando economicamente, estou falando nos aspectos morais, no caráter das pessoas, naquilo de fazer o bem, o que é certo. Tudo isso foi poluído pela invenção das mídias de hoje em dia. Analisa bem, por exemplo, o que a TV Globo, a programação da TV Globo, toda ela, em todos os sentidos, analisa. Aí você vai concordar comigo. Não existe nada, absolutamente nada, que se refira a Deus, a Bíblia, na programação da TV Globo, por exemplo. É incrível. Então esse vídeo é só para você fazer uma análise. Começar a analisar, olhe com outros olhos a programação da Globo. Novelas, por exemplo. Será que tem uma intenção? Como é que estão os valores humanos na programação da Rede Globo, por exemplo? Está certo? Está errado? É certo? É errado? O que hoje em dia tudo é certo? É incrível. Quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem faz um estudo bíblico e lê a Bíblia, começa e se guia pela Bíblia, começa a enxergar essas coisas, vê o mundo de forma diferente. Por exemplo, eu vejo o mundo hoje pelos olhos da Bíblia, pelos olhos de Deus. Eu mesmo, há 30 anos atrás, não tinha essa visão. A minha visão do mundo era com os olhos do mundo. Tudo estava certo. Mas a partir do momento que tu começa a ler a Bíblia e acredita na Bíblia, acredita em Deus, em Jesus, você começa a ver a verdade. Você descobre a verdade e percebe que o mundo tem milhares, milhões de problemas. E na Bíblia mesmo diz, Jesus mesmo falou, quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus, de Jesus. E é verdade. A partir do momento que você se volta para Deus, para o Criador, para Jesus, você percebe, você tem uma nova visão do mundo e das coisas que acontecem. Aliado a isso, eu fiz muitos estudos, assisti alguns vídeos sobre esse pessoal que eles dizem que é a teoria da conspiração. Isso, na verdade, existe muita verdade, muitas verdades que a mídia convencional você nunca vai descobrir. Você tem que procurar no YouTube. No YouTube você acha vídeos bons que falam a verdade. Que nem diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Claro, você tem que selecionar também. No YouTube tem muito sensacionalismo. E tem muitos vídeos e youtubers que falam coisas sem sentido, né? Mas se você tiver um bom discernimento, estudar a Bíblia, escolher os vídeos certos,
você descobre verdades fantásticas. E o que é mais interessante é que o mundo está seguindo a Bíblia. Quem conhece a Bíblia sabe que o mundo, a elite que domina o mundo, está seguindo os passos da Bíblia. Tudo está descrito na Bíblia. Os acontecimentos do mundo, não literalmente, mas a humanidade está seguindo exatamente o que está escrito na Bíblia. Nós estamos seguindo a Bíblia. Sem saber, as pessoas seguem a Bíblia. Desde Adão e Eva, a humanidade está seguindo o que está escrito na Bíblia. É fantástico. A Bíblia está certa, sempre esteve certa e sempre vai estar. Por incrível que pareça. É que nem eu já falei aqui nos meus vídeos, quem viu o grande conflito, que é o grande conflito que está em andamento, que é a luta do bem contra o mal, Jesus contra Lúcifer, que é uma luta espiritual. É fantástico. E eu queria dizer aqui também, terminando esse vídeo, que o que contribuiu muito para mim conhecer a verdade foi fazer, além de estudar a Bíblia e ver muitos vídeos no YouTube, foi estudar a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje, no mundo, é a única igreja que está certa. Ela não é perfeita e também não conhece toda a verdade, mas é a única, é a igreja remanescente, é a igreja que segue a Bíblia, é a única igreja que eu conheço que segue a Bíblia. Só vou dar um exemplo, existem muitos outros, mas um exemplo. O dia do Senhor, qual é o dia de descanso? É o sábado. O sábado na Bíblia, se você olhar aí na sua Bíblia, em Êxodo 20, diz que o dia do Senhor, o dia de descanso, é o sábado. O domingo foi inventado pelos homens. Os homens viam, no princípio, os homens guardavam o sábado também. E depois a igreja, os papas, a Igreja Católica Romana mudou o sábado para o domingo. E depois disso, a humanidade começou a seguir o homem e começou a seguir o domingo. Por isso, hoje, quem quer, essa é a verdade, infelizmente. Não é que eu sou o dono da verdade, por exemplo, nem a igreja, mas isso é o que está escrito na Bíblia. Quem quer seguir a Deus, a Bíblia, o dia do Senhor é o sábado, o dia de descanso é o sábado. E quem quiser seguir aos homens, o que os homens dizem, o dia de descanso é o domingo. Então você vai ter que escolher se você quer seguir a Deus, ser fiel a Deus. É só um exemplo. A única igreja que tem o dia do Senhor como o sábado que eu conheço é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso hoje eu sou Adventista do Sétimo Dia, me batizei nesta igreja. Essa é a verdade. Depois que eu estudei, eu era católico também, e para mim estava tudo certo. Quando eu era católico, para mim o dia do Senhor era o domingo e estava tudo bem. Mas depois que eu conheci a verdade, eu conheci na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, é inegável, a Bíblia é a palavra de Deus. E como eu queria seguir a Deus, eu vi o dia do Senhor é o sábado, o dia de descanso é o sábado. Então, esse foi um entre muitos outros
motivos que me fizeram ser um adventista do sétimo dia. Eu deixei a Igreja Católica e hoje eu sou adventista do sétimo dia. Entre outros motivos, porque o dia do Senhor é o sábado. Esse é o verdadeiro dia, o sétimo dia da criação, segundo a Bíblia. Não é incrível? E esse vídeo é o meu testemunho. Isso é um testemunho. Se você não quiser acreditar em mim, perfeito. Quiser seguir o mundo, perfeito também. Essa é a opinião. As pessoas vão ter que escolher a quem você quer servir. A Deus ou aos homens. É incrível. A verdade, e todo mundo sabe que a verdade, às vezes, ela é dura. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir o que elas acham, o que elas querem, mas não a verdade. Às vezes a verdade é dura e as pessoas não querem ouvir. Eu, quando há 10 anos atrás, era católico e para mim o dia do Senhor era o domingo, mas eu era ignorante no que diz respeito à palavra de Deus. Depois que eu conheci a verdade, eu mudei. Eu poderia continuar, mas eu não quis continuar no erro. E isso tudo está escrito na Bíblia. Se você se tornar um adventista, você vai descobrir centenas de erros nas igrejas, nas religiões. Infelizmente. Claro, eu não conheço todas, mas para começar, a igreja, a religião que guarda o domingo está errado. Infelizmente está errado. E é a maioria, a grande maioria. Estão seguindo, as que guardam o domingo estão seguindo aos homens. Estão seguindo a Igreja Católica Romana, que com certeza foi a primeira igreja que existiu. É a igreja que os apóstolos fundaram depois da morte de Jesus. Ela se corrompeu. No início ela era perfeita e pura, ela estava na verdade. Mas depois que os apóstolos morreram e Constantino, o Império Romano, entrou na igreja cristã e transformou a igreja dos apóstolos na igreja católica, que quer dizer universal, apostólica dos apóstolos, romana. Romana de quê? Do Império de Roma, do imperador Constantino, que assumiu o controle da igreja. E no início só existia essa igreja que os apóstolos fundaram. Só que a partir do momento que ela passou a ser romana, ela se corrompeu e era a única igreja que existia. Isso eles estão certos, era a igreja que existia, mas ela estava corrompida. Havia muito paganismo dentro da igreja. E da Igreja Católica Romana surgiram todas as outras igrejas. A própria Igreja Adventista do Sétimo Dia não existia, ela foi fundada há 100 e poucos anos. Mas todas as igrejas, existia só a Igreja Católica Romana, aí houve a Reforma Protestante, a Reforma surgiu a Igreja Luterana de Martinho Lutero, os evangélicos, e daí vieram todas as outras ramificações. Indiretamente, a Igreja Adventista também veio da Igreja Romana, só que ela não segue os princípios da Igreja Romana, ela segue os princípios da Igreja Apostólica, antes dela ser romana, quando a Igreja dos Apóstolos, que seguia a
a Bíblia que existia na época, que era o Antigo Testamento. A igreja hoje que segue a Bíblia, 100% da Bíblia, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um testemunho meu, é a minha opinião. Eu estou dando a opinião. Se você não concorda, tudo bem. Tá tudo certo, sem problema nenhum. Eu só estou querendo despertar as pessoas. Não é nem querer tipo assim, puxar a brasa para o meu assado, que nem diz. Não é porque eu sou adventista, é porque essa é a verdade. Quem for sincero, estiver procurando a verdade e quiser seguir a Deus, eu quero ajudar você. Eu já segui esse caminho. Eu já estudei muito e cheguei a essas conclusões. E quero ajudar você, para você não precisar passar por tudo que eu passei. Estou dando o atalho para você, o caminho para descobrir as verdades. Não que eu saiba todas as verdades, mas algumas eu aprendi. E essa é uma grande verdade. Você quer seguir a Deus, você tem que seguir a Bíblia. Isso foi a Reforma Protestante. Seguir somente a Bíblia. O que os homens dizem, para mim, não tem valor. Inclusive, se um pastor da Igreja Adventista falar algo que não for de acordo com a Bíblia, também não serve. Existe também, dentro da Igreja Adventista, alguns pastores que não falam de acordo com a Bíblia. Se não for de acordo com a Bíblia, para mim não serve. Por exemplo, se um pastor da Igreja Adventista falar que o dia do Senhor, o dia de descanso, é o domingo, concordar com as outras igrejas, para mim não serve, está errado então. Mas isso é uma coisa que não vai acontecer. Até o fim, até a volta de Jesus, a igreja, a instituição adventista do sétimo dia vai se manter fiel ao sábado. Alguns pastores, alguns com certeza vão adotar o domingo, mas a igreja, a instituição, a placa da igreja vai continuar fiel ao sábado. Isso é só um exemplo. É só um exemplo que eu quis dar. Para você entender melhor, não tem isso também é uma coisa assim, para você entender Deus, o Espírito Santo, não é, claro, é preciso o quê? Estudo, tem que estudar a Bíblia. Não adianta, se você quer conhecer a verdade não cai do céu para você. Você tem que correr atrás. É que nem a salvação. Isso todo mundo sabe, o caminho da perdição é largo e o caminho da salvação é estreito. Tem que procurar, tem que batalhar, correr atrás. Assim é a verdade e assim é a salvação das pessoas. Não tá fácil, tu não acha fácil, tem que correr atrás. E foi o que eu fiz, eu estudei muito. Por isso, eu estou querendo ajudar quem está assistindo esse vídeo. Não é para minha glória, é para a glória de Deus e para a salvação das pessoas, de quem acreditar no que eu estou falando. Eu só quero ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas pregando o verdadeiro evangelho. Foi isso que Jesus veio fazer. No mundo, quando o primeiro advento Jesus veio, havia muita mentira. Ele veio trazer a verdade. E é isso que eu também quero, mostrar a verdade para as pessoas. Não por mim, mas por Deus, para a glória de Deus. Tudo o que eu faço na minha vida é para a glória de Deus. E se alguém acreditar, escutar o que eu estou falando e concordar comigo, essa pessoa vai mudar a sua vida, e não para minha glória, mas para a glória de Deus. Vai ser
por ela mesma, para a salvação dela e para a glória de Deus, né? A gente está aí, o verdadeiro cristão é para servir, para ajudar as pessoas. Amar a Deus, os primeiros 4 mandamentos da Bíblia, e amar o próximo, amar as pessoas. Os 6 últimos mandamentos da Bíblia. Servir, amar e ajudar. Isso é o verdadeiro cristianismo. Eu acho que eu já falei muito e talvez ficou um pouco confuso esse vídeo, mas se o Espírito Santo tocar no seu coração, você vai entender o que eu estou querendo transmitir. Se uma pessoa assistir esse vídeo e concordar comigo e procurar seguir a palavra de Deus, se interessar pela Bíblia, se interessar pela verdade, já valeu a pena. Esse é o objetivo de todos os vídeos que eu faço. Procurar ajudar as pessoas. E a grande maioria das pessoas não enxerga a verdade. São poucas pessoas que começam a enxergar a verdade. E é uma questão de querer, você tem que ir atrás. É individual, a salvação é individual. Eu só estou dando um alerta, dando uma luz. Aí você vai ter que pensar, refletir e correr atrás. A salvação é pessoal. As pessoas têm que querer ir para o céu, têm que se interessar. Eu faço a minha parte. Eu só dou o alerta. Depois é com Deus e contigo. Esse vídeo já está enorme. Vou ficando por aqui. Desejo a todos a paz de Cristo. Até o próximo vídeo.